O sol castigava o terreiro da Vila Santa Luzia, um lugarejo escondido no sertão do norte de Minas, onde as verdades costumavam ser ditas no grito e as injustiças, engolidas com farinha. Era dia de feira. Gado, ferramentas, porcos, farinha seca, não sei que. Mas naquele dia, havia também algo mais menos, algo que até o vento se recusava a carregar, no centro da praça de terra batida. Um palanque improvisado com tábuas velhas e pregos tortos, abrigava uma cena absurda até para os costumes daquela época dura. Uma mulher magra, cabelos presos num lenço puído, segurava 2 filhos, um nos braços e outro pela mão. Os olhos dela eram poços fundos, secos de tanto chorar. Quem dá mais por esse lote? Gritava o leiloeiro, cuspindo palavras como se vendesse cabritos. Mãe boa de serviço. Os meninos aprendem rápido. É cria forte. A multidão, acostumada à dureza, desviava o olhar. Alguns cochichavam, outros davam risada. Porque eu sei, indignado. A vida ali valia menos que um boi magro. Entre os curiosos, um homem alto e forte, com chapéu de couro e botas gastas, observava em silêncio. Era Joaquim Batista conrechido como o Quim do Brejo Fundo, um fazendeiro temido por uns e respeitado por outros. Viúvo havia 3 anos, carregava a fama de homem duro, que comprava o que quisesse, e pagava pouco. Dou um boi pelo lote. Falou Quim, a voz grave cortando o burburinho. O leiloeiro se animou, os olhos brilhando. Um boi, quem dá mais? Silêncio! Arrematado! Berrou ele, batendo o martelo imaginário. O palanque caiu num silêncio desconfortável. Quim deu 2 passos e encarou a mulher. Ela não disse nada. Apertou o filho mais velho contra a perna e virou o rosto. Qual seu nome? Perguntou ele. Maria? Maria das Dores, respondeu. Sem emoção. Vai morar na minha fazenda. Trabalho tem. Comida também. Só espero respeito e silêncio. Maria assentiu. Não havia escolha. No caminho até a fazenda Brejo Fundo, a poeira cobria tudo, menos o silêncio. Os meninos, calados, se agarravam à mãe. Quem olhava adiante, como quem não quer lembrar de onde veio, nem saber para onde vai. Ao chegarem, foram recebidos por Domingas, a cozinheira antiga da casa, que apertou os olhos ao ver Maria e os meninos. Isso é gente ou bagagem, patrão? Perguntou. Seca gente, Domingas. E dos bons, trata com respeito, respondeu Quim, já se afastando. A casa grande era velha, mas firme, madeira escura, alpendre largo e galinhas soltas no quintal. A senzala desativada ainda existia e usada como depósito. Quem não era senhor de escravo, não mais. Mas as marcas do passado estavam em tudo, nas paredes, nos olhares, nas regras silenciosas. Naquela noite, Maria dormiu num quartinho ao lado da cozinha, os filhos enrolados num cobertor velho. Não chorou, estava acostumada à dor. Mas algo no olhar daquele homem, menos aquele jeito calado, firme, menos a fazia se perguntar se havia mais do que dureza ali. Enquanto isso, Quim tomava uma pinga na varanda. A lua cheia iluminava o terreiro, e ele pensava nos tempos de menino, quando sua mãe fora vendida por dívida do pai. Ele tinha apenas 8 anos, e aquela imagem nunca mais o deixou. Será que acabei virando o que eu mais odiei? Murmurou. No dia seguinte, Maria já estava de pé, antes do galo cantar. Varreu o quintal, ajudou na ordenha, deu banho nos meninos e ainda fez o café. Domingas observava de longe, desconfiada, mas não podia negar. Aquela mulher tinha fibra. Os dias se seguiram, e aos poucos a fazenda ganhou um outro ritmo. Os meninos, antes tímidos, começaram a correr pelo terreiro. Quem os observava com um misto de nostalgia e medo. Medo do sei apagar. Medo de reviver perdas. Certa noite, durante a ceia, Maria finalmente falou. O senhor me comprou por um boi. Mas, Seiba, eu não sou mercadoria. Eu sou mãe, e vou lutar pelos meus filhos, mesmo que com as mãos vazias. Quem a encarou. Por um instante, algo amoleceu naquele rosto duro, mas ele apenas assentiu e se levantou. Na solidão do quarto, ele tirou do armário uma caixa velha. Dentro, um retrato desbotado de sua falecida esposa, e uma carta nunca enviada. Perdoa meu coração duro. Um dia talvez, eu aprenda a amar de novo. Naquela madrugada, enquanto a chuva miúda caía sobre a roça, algo começou a mudar na fazenda Brejo Fundo. Ainda era cedo para a esperança, mas já não era tarde demais para a redenção. A primeira luz do dia se infiltrava pelas frestas da janela do quarto de Maria, que já estava acordada. O cheiro do café misturado com o da terra molhada anunciava que a chuva da noite anterior havia dado trégua. Era dia de mutirão, na lavoura de milho, e todo mundo ia pegar no pesado, menos até os meninos, que, embora pequenos, queriam ajudar. Na roça, o chão ainda estava mole, os sulcos cheios d'água. Quem chegou cedo, chapéu baixo, sem dizer palavra. Quando viu os meninos tentando carregar um saco de adubo,
Se aproximou. Deixa que eu mostro, disse, pegando um dos meninos no colo e ensinando como equilibrar o peso. Maria observava de longe, desconfiada. Aquele homem seco e sisudo agora parecia outro. Ou pelo menos, tentava ser. Depois do almoço, sentado no alpendre com um cigarro de palha entre os dedos, Kim escutou a voz de Domingas sussurrando dentro da cozinha. Ela é diferente, patrão. Tem alguma coisa nela. E os meninos? Tão botando vida nessa casa. Cuidado para não se apegar demais. Kim não respondeu. Apenas tragou fundo e olhou para o céu. Naquela mesma tarde, chegou à fazenda um visitante inesperado. Um homem de terno, claro, bengala e sorriso cínico. Chamava-se Otávio Meireles. Coronel aposentado e antigo desafeto de Kim, era conhecido por comprar terras de gente endividada e arrancar famílias inteiras da roça. Vim ver se se arrepende daquela troca que fez na feira. Menos, disse Otávio. Randall, trocar um boi por uma mulher com 2 moleques. Isso sim é negócio de doido. Kim manteve a calma, mas a mandíbula travada denunciava a raiva. Melhor do que vender alma por terra, Otávio. Aqui não tem espaço para tua malícia. Otávio estreitou os olhos. Aquela mulher tem história. Kim uma que talvez te interesse mais do que imagina. Sem dar ouvidos, Kim o mandou embora. Mas a pulga já estava atrás da orelha. À noite, Maria cozinhava feijão no fogão a lenha. Kim se aproximou e ficou em silêncio por um tempo. Até soltar? Quem era o pai dos seus meninos? Maria parou, mexendo o feijão com firmeza. Era um homem que prometeu o mundo. E depois me trocou. Por um pedaço de chão, morreu sem saber o que perdeu. Kim sentiu o peso daquelas palavras como um coice. Pela primeira vez, enxergou ali, não só uma mulher sofrida, mas alguém com passado, com marcas, com alma. Nos dias seguintes, a vida na fazenda Brejo Fundo parecia entrar num novo compasso. Maria passou a ajudar na administração da casa. Meninos corriam pelos pastos como se sempre tivessem vivido ali. E Kim começou a sorrir. Pouco, mas começou. Até que, certo dia, ao vasculhar antigos documentos no galpão, Maria encontrou um envelope com um carimbo conhecido. Tremendo, abriu e leu. Era uma carta do pai de seus filhos, escrita anos atrás, enviada à fazenda de Otávio Meireles, o mesmo que estivera ali, dias antes. E na assinatura, Álvaro Miros o mundo girou. Era irmão dele. Maria, desabando num banco de madeira. Ao anoitecer, foi até Kim e, com os olhos marejados, entregou a carta. Ele era irmão de Otávio. Foi ele quem me vendeu. Ele era pai dos meus meninos. Kim leu a carta em silêncio. Começou a ferver no peito. Agora fazia sentido a visita de Otávio, o deboche, a ameaça velada. E ele morreu? Perguntou. Sim, numa briga por terra. Otávio herdou tudo, inclusive a dívida. E me despachou. Kim olhou para Maria com mais do que pena. Viu coragem. Viu dignidade. Viu alguém que, apesar de tudo, não se curvou. Que vai pôr as mãos em você, ou nos meninos de novo. Vai conhecer o outro lado de Kim, do Brejo Fundo. Maria nada respondeu. Mas, pela primeira vez, um pequeno alívio tomou conta de seu semblante. E na escuridão da noite sertaneja, enquanto os sapos couteavam e o vento soprava nos eucaliptos, algo se consolidava entre aqueles dois. Ainda não era amor, mas era o início de uma aliança. E isso, ali na roça, valia mais do que qualquer promessa. O mês de agosto chegou soprando vento seco pelo sertão. As árvores se envergavam diante da ventania e a poeira pintava o céu de um tom amarelado. Na fazenda Brejo Fundo, tudo parecia mais quieto do que o normal. Kim, sempre tão firme no comando, agora andava com o rosto carregado e os olhos atentos demais. Desde que descobrira o passado de Maria e a ligação com os Meireles, algo cresceu dentro dele, uma vontade de fazer justiça com as próprias mãos, mas também um medo. O de perder tudo o que mal começava a construir. Maria, por sua vez, andava preocupada com os filhos. O mais novo, Joãozinho, andava adoentado, tossindo noite e dia. Kim providenciou o melhor curandeiro da região. Mas Maria já sabia. A alma da criança estava sofrendo. Era medo. Medo de ser arrancado novamente de sua mãe. Esse menino está sentindo o que a senhora sente. Dona Maria menos, disse o curandeiro. Velho Zé Catinga, esfregando folhas no peito do menino. O coração da mãe bate dentro do filho. Se a senhora se acalmar, ele sara. Na mesma semana, Kim recebeu uma carta. Otávio Meireles ameaçava contestar a compra de Maria, alegando que ela ainda fazia parte de um espólio em disputa. Queria levá-la à justiça menos ou coisa pior. Kim estralou os dedos, praguejou e selou seu cavalo. Vou resolver isso pessoalmente. Ninguém vai tirar essa mulher e esses meninos daqui.
Domingas tentou impedir, patrão. O senhor sabe o que o coronel é capaz. Cuidado. Ele não joga limpo. Mas Kim era teimoso como mula velha. Partiu rumo à sede da antiga fazenda dos Meireles, onde Otávio agora morava. A viagem durou quase um dia inteiro. E ao chegar, encontrou o coronel sentado numa varanda luxuosa, cercado de jagunços. Veio pedir desculpa ou cavar a própria cova. Debochou Otávio. Vim avisar. Maria agora é da minha gente. E se você se meter, eu boto a boca no mundo. Sei de coisas que você não quer que saibam. A morte do teu irmão, por exemplo, não foi acidente. Foi acerto de herança. Não foi. Otávio se levantou com os olhos faiscando. Cuidado com o que fala. Kim, cuidado para não acordar cobra adormecida. Kim cuspiu no chão, virou as costas e partiu. Mas já sabia. A guerra estava declarada. Na volta encontrou a fazenda em alvoroço. Alguém havia cortado as cercas, soltado o gado e incendiado o paiol de milho. Maria corava, os meninos estavam assustados. E Domingas preparava água com sal grosso para espantar o olho ruim. Foi ele, disse Maria, os olhos cheios de raiva. Otávio quer nos tirar daqui. Kim pegou a espingarda e chamou 2 homens de confiança, Chico do Beco e Elias, o vaqueiro. Organizou rondas, reforçou cercas e mandou buscar um advogado na cidade. Queria tudo certo. No papel, naquela noite. A tensão era tanta que nem os grilos ousaram cantar enquanto isso. Maria escrevia num caderno velho. Suas memórias, sua história. Queria deixar algo para os filhos caso tudo desse errado. Com a mão trêmula, mas com o coração firme. Se eu cair, que meus filhos saibam. Sua mãe lutou, não por vingança, mas por dignidade. De madrugada, um tiro rasgou o silêncio. Depois outro. Depois gritou quem correu para fora. Arma empunhou. Viu vultos fugindo para o mato. Um dos jagunços de Otávio fora apanhado tentando incendiar. O Solero, Chico do Beco, o imobilizou. E quem exigiu respostas? Foi ordem do patrão. Disse que se a mulher não voltasse, era para tocar fogo na roça e dar fim nos meninos também. Confessou o homem, apavorado. Aquilo foi demais. No dia seguinte, Kim e Maria foram até a cidade. Entraram com processo, denunciaram Otávio. A história ganhou ouvidos e revolta. Gente de toda a região começou a falar. O coronel, que antes mandava e desmandava, passou a ser olhado com desconfiança. Mas Otávio não era homem de se entregar fácil. Na volta, Kim encontrou uma cruz, fincada na porteira da fazenda, e um bilhete. Quem desafia os Meireles, dorme com os porcos. Era uma aviso e um ultimato. Mesmo assim, naquela noite, Maria se sentou ao lado de Kim na varanda. Os filhos dormindo no quarto, eu não tenho medo dele, não mais. E se o senhor quiser que a gente vá embora para não lhe trazer mais problema, eu entendo. Kim a olhou com firmeza, eu comprei você por um boi. Mas o que encontrei foi muito mais valioso. Você não sai daqui, nem seus meninos. Agora vocês são minha família. Maria sorriu pela primeira vez em muito tempo. E ali sob a lua do sertão, com cheiro de mato e esperança no ar, selou-se algo mais forte que contrato. Um pacto de vida. O mês de agosto se despedia em meio a calor forte e céu cinzento. Na fazenda Brejo Fundo, o silêncio era mais barulhento que qualquer grito. Desde a ameaça deixada por Otávio, cada passo era calculado. Cada noite, uma espera pelo pior. Kim não dormia direito. Vigiava a fazenda com os homens de confiança, espingarda em punho e o coração em alerta. Maria também não descansava. De dia, trabalhava dobrado. De noite, acalentava os filhos e escrevia. O caderno, onde registrava sua vida, agora também continha nomes, datas, fatos, provas contra Otávio. Certo dia, chegou à fazenda uma visita inesperada. Uma moça jovem, de roupa simples, cabelos presos em trança e olhos determinados. Chamava-se Rosa Meireles. Sou sobrinha de Otávio, filha do irmão mais novo dele, que vive longe daqui. Vim avisar. Meu tio está juntando homens, armando cilada. Ele quer essa terra, essa mulher, esses meninos, tudo fora do mapa. Kim a olhou com desconfiança porque o Eivisser, porque o senhor está fazendo o que ninguém teve coragem, e porque sei que meu tio mandou matar meu pai também. Ele era contra tudo isso. Maria serviu café para a moça, e pela primeira vez, sentiu que havia uma chama de justiça se acendendo fora da porteira da fazenda. Com a ajuda de Rosa, Kim foi até a rádio comunitária de uma cidade vizinha, contou sua versão dos fatos. Falou sobre Maria, sobre a venda absurda, sobre as ameaças de Otávio. A história se espalhou como fogo em palha seca. Em poucos dias, era tema de conversa, em feiras, botecos e igrejas. E o que começou como uma briga de fazendeiros virou símbolo de resistência. Mas Otávio não se intimidou.
numa manhã abafada. Enquanto os vaqueiros cuidavam do gado, um caminhão invadiu a estrada principal. 3 homens armados desceram. Queriam levar Maria. Diziam ter ordem judicial, mas não apresentaram documento nenhum. Kim chegou a tempo. Espingarda em riste. Aqui, só entra a ordem com carimbo. E se quiserem levar alguém, vão ter que passar por cima de mim. Os homens hesitaram. Chico do Beco apareceu com outros trabalhadores da fazenda, todos armados com foices, enxadas. Coragem. Vamos. Antes que isso vire guerra, menos, disse um dos homens. E recuaram. Maria desabou em pranto. Os filhos se agarraram a ela. Elas vou voltar, disse Domingas. Isso não acabou. No dia seguinte, o juiz da comarca vizinha, menos conhecido por ser amigo de Otávio Menos, mandou um oficial de justiça intimar Kim por apropriação indevida de pessoa e desacato. A alegação era que Maria era uma herança. Em disputa, foi a gota d'água. Rosa sugeriu algo ousado. Ir direto a Belo Horizonte, buscar a Defensoria Pública e a imprensa, mostrar provas, denunciar o juiz parcial, entregar os cadernos de Maria. Kim hesitou. Mas Maria não. Se for para salvar meus filhos, eu vou até o fim do mundo. E assim fizeram. Pegaram um caminhão emprestado e rumaram para a capital. Enfrentaram buracos, calor, fome, mas também encontraram apoio. Um padre que ofereceu pouso. Um grupo de mulheres que doaram comida. Um repórter que gravou um vídeo com Maria contando sua história. Ao chegar na defensoria, foram recebidos com surpresa e ceticismo. Mas quando os advogados leram os cadernos de Maria, ouviram os áudios gravados com as ameaças e viram os documentos, tudo mudou. Isso aqui é grave, disse a defensora. Vamos acionar o Ministério Público. Em pouco tempo a história de Maria virou manchete em rádio e jornal. Mulher é vendida por boi no sertão mineiro e luta por justiça com filhos e coragem. As fotos mostravam Maria de cabeça erguida, Kim ao lado, os meninos ao fundo. A pressão surtiu efeito. Um juiz da capital emitiu liminar suspendendo qualquer ordem contra Maria e exigiu investigação sobre Otávio Meireles. No caminho de volta, Maria olhava a paisagem do cerrado com um sentimento novo. Esperança? A gente conseguiu? Perguntou, quase sem acreditar. Kim sorriu. Começamos a conseguir, mas o sertão ainda vai cobrar caro antes de dar descanso. Ao voltarem, foram recebidos com festa. A vizinhança, antes calada, agora aplaudia. Gente humilde, roceiros, parteiras, velhos de chapelão, todos emocionados, mas na varanda da casa havia outro bilhete. Vocês pensam que ganharam. O jogo só começa quando o sangue escorre. Quem amassou o papel e o jogou no fogo do fogão a lenha. Que venha o jogo. Então, e naquela noite, enquanto trovões anunciavam nova tempestade, Maria e Kim entenderam. Lutar pela justiça na roça era mais do que enfrentar homens armados. Era desafiar séculos de silêncio. Setembro entrou com uma ventania quente e pesada, como se a própria terra sentisse que algo grande se aproximava. A fazenda Brejo Fundo estava mais viva do que nunca. Os vaqueiros cantavam enquanto laçavam o gado, as crianças brincavam no terreiro, e Maria, agora respeitada por todos, coordenava as atividades como dona da casa. Mas ninguém esquecia. Otávio Meireles ainda estava solto. A notícia da liminar contra ele ecoou por todo o sertão. Uns diziam que o coronel havia fugido. Outros, que estava juntando armas. Mas Rosa, sua sobrinha, voltou com informações concretas. Ele está escondido na antiga fazenda de um compadre, perto da divisa. E tem mais. Está juntando jagunços para invadir Brejo Fundo. Kim, então, tomou uma decisão. Reuniu todos os trabalhadores da fazenda, os vizinhos solidários, o padre e até o delegado da cidade, um homem honesto, mas que vivia de mãos atadas. Quero que todos saibam o que estamos enfrentando. Quem quiser ir embora, vá agora, mas quem ficar, fica de cabeça erguida, porque essa terra é nossa. E aqui ninguém entra sem pagar o preço. Ninguém foi embora. Na madrugada do dia 12 de setembro, a fazenda estava escura. Os galos ainda dormiam. Um cachorro latiu. Tipo, e então, o silêncio foi rompido por estampidos. Começara. Homens encapuzados, armados, vinham pelo leste, tentando pegar a casa grande de surpresa. Mas Kim e seus aliados estavam preparados. Cercas com arame farpado, buracos camuflados, armadilhas, simples, mas eficazes. Chico do Beco foi o primeiro a reagir. Deu um tiro pro alto, alertando os demais. Elias, com um facão em cada mão, avançou gritando como alma penada. O confronto virou caos, fogo, gritos, estampidos, o cheiro de pólvora. Maria trancou os filhos no quartinho, deu-lhes um terço e disse: rezem, Deus está com a gente, e a mãe de vocês também. Depois pegou a espingarda que Kim deixara encostada e saiu. Encontrou o alpendre tomado por fumaça. Kim estava encurralado por 2 homens,
Sem hesitar, ela atirou. Um caiu. O outro fugiu. Nunca mais. Nunca mais vocês tocam no homem que salvou meus filhos. Gritou, com a voz rouca de coragem. Kim se virou, sujo de sangue e poeira. Viu Maria ali, de pé, tremendo mas firme. E soube. Já não era só ele o dono daquela terra. Era ela também. Horas depois, com o dia clareando, os invasores bateram em retirada. 3 estavam feridos. Um morto. Os outros fugiram para o mato, deixando um ferido para trás. Era o capataz de Otávio. Ele está vindo, vai voltar, armado. E se não conseguir agora, vai voltar depois com mais gente. Disse o homem. Antes de desmaiar, o delegado, que acompanhava tudo de longe, viu que a situação fugira do controle. Vou mandar chamar reforço da capital. Agora é caso de polícia grande. Naquele mesmo dia, os jornais estamparam manchetes como Coronel do Sertão comanda ataque contra mãe vendida em leilão. E então, finalmente, a Justiça Federal entrou em cena. Mandado de prisão para Otávio. Meireles en bloqueio de bens. Abertura de inquérito, mas ainda havia um acerto a fazer. Maria, sentada sob o ipê florido da fazenda, chamou Kim. Se ele voltar. Se a gente cair, eu quero que saiba. O que o Senhor me deu não foi só um pedaço de terra. Foi dignidade. Foi futuro para os meus filhos. Kim a olhou fundo. E você me deu mais do que mulher nenhuma jamais deu. Deu razão. Para continuar. E, então, sob aquele céu sujo de fumaça e esperança, ele tirou do bolso uma caixinha de madeira. Dentro, uma aliança antiga, que pertencia à mãe dele, Maria das Dores. Quer ficar comigo não como parte de um lote, mas como minha companheira, dona do que eu sou e do que a gente vai construir. Maria chorou e sorriu. Aceito. Mas só se os meninos forem nossos também. Já são. E naquela noite, apesar da ameaça ainda pairando, a fazenda Brejo Fundo dormiu em paz, pela primeira vez. Mas o sertão, esse nunca descansa. E o destino ainda reservava um último acerto. A notícia da prisão decretada de Otávio Meireles se espalhou como rastilho. Em cada vila, cada beco, cada roça, o povo comentava com os olhos arregalados. Até que enfim, o coronel vai pagar. Mas ele não se entregaria tão fácil. Enquanto a polícia organizava buscas pelas estradas de chão, Kim aumentava a segurança na fazenda. Cês do guarda, vigília dia e noite, e até abrigo improvisado no porão da casa grande. Maria.com. O coração apertado, continuava a escrever em seu caderno. Agora, já quase cheio. Na última página, escreveu: se eu cair, caio de pé. Se eu viver, vivo inteira. Mas os meus, ninguém arranca mais. Na noite do dia 27 de setembro, uma tempestade caiu sobre o sertão. Raios cortavam o céu como punhais, e a ventania dobrava as árvores. Maria estava na cozinha preparando chá para os meninos, quando o grito de um vaqueiro ecoou no terreiro. É ele, Otávio está vindo, tá armado, com 2 jagunços. Quem calçou as botas, pegou a espingarda e correu para a frente da casa. Maria foi atrás. Otávio surgiu a cavalo, encharcado, enlouquecido. Desceu da montaria gritando: isso aqui é meu, essa mulher é minha. Esses meninos são Meireles. Você roubou minha herança, Kim. Kim se postou no portão, firme como uma árvore velha. Não roubei nada, Otávio. Só protegi? O quê? Você tentou destruir. Otávio levantou o revólver. Então vai morrer igual ladrão. Mas antes do tiro, uma bala vinda do alto do celeiro atravessou o braço de Otávio. Era Rosa, de tocaia. O coronel gritou. Caiu de joelhos. Os jagunços largaram as armas e correram. Em minutos, a polícia chegou menos avisada por Rosa, horas antes. Algemaram Otávio ali mesmo, na lama, enquanto era levado, grunha como bicho. Isso não acaba aqui, eu ainda volto. Maria, com os filhos nos braços, apenas disse: o senhor acabou faz tempo. A gente só te enterrou. Com a prisão do coronel, a justiça finalmente chegou ao sertão. As investigações revelaram crimes, antigos grilagem de terras, assassinatos encobertos, venda de gente como se fosse bicho. O nome de Maria das Dores virou símbolo de resistência. Recebeu homenagens, convite para falar em universidades, programas de rádio, mas recusou tudo e o sul do macho. E é aqui que vou ficar. Kim reconstruiu o paiol queimado. Fez da antiga senzala uma escola comunitária. Rosa ficou na fazenda, ajudando na alfabetização de crianças. Domingas virou conselheira e parteira. E os meninos cresceram com nome limpo, terra para plantar e história para contar. Num domingo de primavera, a igreja da vila ficou pequena. Maria e Kim se casaram diante de toda a vizinhança, com banda de sanfona, fogueira e bolo de milho. As alianças foram abençoadas com lágrimas e aplausos. Na festa, Maria dançou com os filhos.
Kim sorriu como nunca. E no meio do povo, o padre disse alto: quando a terra é regada com suor, sangue e fé, ela dá fruto bom. E hoje, o sertão colhe justiça. Mais tarde, na varanda, Maria olhou o céu estrelado e sussurrou: agora sim, eu sou livre. E Kim, com o braço ao redor dela, respondeu: e agora, o brejo fundo tem um coração. O sertão, enfim, descansou. E a história daquela mulher vendida por um boi virou lenda, não de dor, mas de redenção. Porque quando o amor e a justiça aram a terra juntos, nem mesmo o passado mais cruel é capaz de resistir.